Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tomada de Ação. Nesse episódio, nós vamos tratar exclusivamente de leilão de imóveis e também convênio médico. Para isso, nós trouxemos o nosso mentor conselheiro aqui, o João Neto. Daqui a pouco ele já se apresenta, vai também bater esse papo conosco aqui. Trouxemos também para compor essa bancada o Clóvis, que é um especialista em leilão de imóveis e consórcio. O Clóvis já faz isso há muito tempo e trouxe diversas dicas sobre o assunto de leilão de imóveis. Então, se você gosta desse assunto, já fica ligado aí. E para fechar a bancada, o Sandro, que é um especialista em convênio médico. O Sandro também faz isso há muitos anos e também trouxe diversas dicas para nós, beleza? Então, fica ligado aí. Quero começar, pessoal, o nosso bate-papo aqui perguntando o seguinte, Clóvis, a gente sabe que o leilão de imóveis está numa crescente, coisas que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a quantidade de pessoas que está entrando agora para esse tipo de investimento, que as pessoas acham que investimento é só na bolsa, né? Acha que é só CDB, RDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Não, existem vários tipos de investimento, né? Você montar a tua empresa é um tipo de investimento. Você entrar para o leilão de imóveis também é um tipo de investimento. A própria mentoria também. Quando você tem um mentor conselheiro, você está investindo. Está investindo em quê? Na alavancagem da sua empresa. É um investimento também, né? Que a pessoa faz. A pessoa investe em convênio médico, está investindo na sua saúde. Então, tem vários tipos de investimento. Mas queria começar com você, Cláudio, falando o seguinte, cara, para quem não conhece ainda, como é que funciona o leilão de imóveis? Conta para nós aí. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o seu convite, né? O convite do Neto também. Então, Sérgio, muito obrigado. Neto, muito obrigado também. Sandro, prazer participar com vocês aqui nessa mesa. Olha, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. É muito oportuno. Por quê? Bom, basicamente, Sérgio, o leilão de imóveis, ele basicamente é uma disputa. Uma disputa entre várias pessoas interessadas em arrematar um bem. E esse bem pode ser um bem imóvel ou imóvel, mas no caso aqui nós estamos falando de bens imóveis, né, de imóveis, e as pessoas participam dessa disputa através de lances. Então, basicamente é isso. Quem tiver mais capacidade financeira e um melhor planejamento, ele pode arrematar esse bem através de lances, entendeu? Tá. Então, é uma situação assim muito boa e oportuna para quem quer fazer, como você mencionou, um investimento que pode trazer bons rendimentos. Tá. Agora, ô Clóvis, por que um imóvel ele vai a leilão? O que leva um imóvel a ir a leilão? Essa é uma pergunta muito oportuna, muitas pessoas perguntam sobre isso. Os imóveis vão a leilão basicamente por dois motivos. Um, porque existe uma ação judicial e a pessoa ela entra com uma ação para requerer então o pagamento de uma determinada dívida. Então, esse leilão é um leilão que a gente chama de judicial. E tem os leilões também, que são extrajudiciais, que são leilões de dívidas, né? De dívidas bancárias. Pessoas que não conseguiram pagar um financiamento e, através desse não pagamento do financiamento, esse imóvel ele vai para leilão. Então, são essas duas condições. Agora você falou do extrajudicial e do judicial. É importante deixar claro aqui, a Realiza ela presta esse tipo, né, de trabalho, porque não é concursinho online que você vai lá arrematar, bicho, né? Não é nada contra, né? Eu sou proprietário de escola, mas os nossos cursos online, eles são de horas e horas e mais horas. Não é concurso online lá de 5 horas, de 6 horas, de 10 horas, que você vai, porque é um negócio complexo, você tem que analisar edital, a gente já bateu um papo, né, nos bastidores, você já deu diversas dicas,
Então não é algo tão simples. Então, queria que você falasse um pouco dessa questão do extrajudicial, né, Neto? Sim. Do extrajudicial e do judicial. Por quê? Nesse trabalho que nós prestamos lá na Realiza, a gente vai mais para o foco do extrajudicial. E você falou, você deu algumas explicações lá, mas vou deixar para você falar que você é um especialista nesse assunto. Então, fala um pouco para nós aí, Clóvis, entra um pouco mais nessa questão do extrajudicial e do judicial. Tá bom. Bom, como nós vamos focar no extrajudicial, eu vou falar só um pouquinho aqui do judicial. Tá, legal. Um bem, ele sempre é utilizado, na realidade, para pagamento de uma dívida. Então, quando existe uma ação judicial, pode ser uma questão trabalhista, pode ser uma penhora. Então, todas as vezes que existe a necessidade do pagamento através de uma ação, então esses imóveis eles são penhorados para que possa saldar então uma dívida. Então, esse é o leilão judicial. No leilão extrajudicial, nós temos uma possibilidade muito boa nesse sentido. Por quê? Porque o leilão extrajudicial são aqueles financiamentos imobiliários que eles não são quitados, as pessoas não conseguem pagar. E em função disso, o banco, quando a pessoa faz um financiamento, ele deixa o imóvel como garantia daquela dívida. Então, o banco, como credor, ele deixa esse imóvel na hora que a pessoa assina um contrato de financiamento, e esse próprio imóvel que ele está financiando, ele vai ficar como uma garantia da dívida. Quando a pessoa não paga esse bem, ela deixa de pagar, o banco notifica essa pessoa para que ele pague, salde essa dívida. Quando ele não consegue fazer isso, então o banco ele leva esse imóvel para leilão, e depois que ele vai a leilão, ele tem condições muito boas. Então, no leilão extrajudicial, existe essa situação até para quem está iniciando, ou seja, quem está iniciando nesse mercado, é uma possibilidade muito boa. Por quê? Porque o imóvel ele pode ser financiado. Hoje nós temos a possibilidade também, como você mencionou, a Realiza está fazendo esse trabalho, e nesse trabalho tem pessoas capacitadas que podem, então, não apenas orientar, mas prestar uma assessoria com segurança. Aqui sempre se fala da segurança, né? A segurança é muito importante. E tem algo que você comentou dessa questão do financiamento, era algo que eu vou até aproveitar aqui e te perguntar, né? Existe a possibilidade, mesmo no leilão, a pessoa arrematando, dela financiar ou parcelar? Parece que você até explicou de forma breve para nós. Você falou, no extrajudicial eu consigo financiar e no judicial parcela. É mais ou menos isso, né? Exatamente. No leilão judicial, você normalmente ou se paga à vista ou então se dá uma entrada de 25%. No leilão judicial tá. E parcela os 75%. 36 Nossa, que já é algo excelente, né? Excelente. Muito bom, né? Sim. Já no extrajudicial existe a possibilidade do financiamento. Tá. As pessoas às vezes confundem parcelamento com financiamento. Tá. Né? Então, no caso aqui do extrajudicial, você pode fazer também um financiamento. Aí faz o financiamento. Mas tudo vai depender, como você falou no início, existe um edital, né? Um edital que... Para ver se vai permitir ou não. Exatamente. Todas as regras de um leilão, elas têm base no edital. Mas essa entrada do extrajudicial é de quantos por cento aqui? Bom, vamos falar um pouquinho desse trabalho que nós fazemos com a Caixa Econômica. Tá. Né? A Caixa Econômica, ela constituiu ali corretores credenciados, empresas credenciadas, para poder prestar um trabalho de qualidade para os interessados em arrematar um imóvel. Nesse trabalho que nós fazemos, existe a possibilidade, sim, de comprar um imóvel com uma redução muito grande, um desconto bem grande, bem significativo. Existe a possibilidade também de se fazer financiamento em alguns dos imóveis, também de acordo com as regras do edital. Alguns sim, outros não, mas existe sim essa possibilidade. E olha, Sérgio, tem uma coisa muito boa também, com relação, falando de financiamento, que um financiamento, normalmente as pessoas têm que dar 20% ou 25% de entrada. No leilão, nesse caso da Caixa Econômica, especificamente, a Caixa dá um benefício muito grande que a pessoa pode
entrar com 5% apenas de entrada você no financiamento. Você está de brincadeira. 5%, 5%. Só? No judicial é 25%, é isso? No judicial é 25%. E no extrajudicial, que é o que a gente faz, 5%. Isso, no caso da Caixa Econômica. A Caixa concede esse benefício. Imagina você deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que um imóvel, vamos colocar 200 mil. Sim. Aí 200 mil vale o imóvel, ele começa por 50%, porque tem isso aí, né? Começar com 50%. Tem 50%, 60%, 70%, mas tem 50%. Sim. Vamos supor, imóvel 200 mil, começou com 100 mil, né? Vamos supor, arrematou com 120, ele vai pagar 5% desse valor, então. Caramba, 6 mil reais. Com 6 mil reais ele consegue a entrada. Meu Deus. E outra, ele já ganhou 80 mil. Sim. É muito lucrativo. Muito, muito lucrativo, é muito vantajoso. Mas tem um diferencial. Às vezes as pessoas pensam assim, bom, eu tinha um imóvel de 200 mil, eu arrematei por 100 mil, 50% do valor. Tá. Tem outras taxas envolvidas também no leilão. É por isso que eu coloquei 120, porque se você já falou, leiloeiro, né? A própria documentação, não tem isso? Exatamente, a pessoa tem que calcular a documentação. Mas tem um benefício da Caixa aí que você falou que é melhor, você explicou para nós, falou, não tem leiloeiro para pagar no da Caixa, não é isso? E o que mais que não tem? Bom, então vamos lá. Nessas modalidades que nós estamos oferecendo para as pessoas, no caso da Caixa Econômica especificamente, porque os bancos oferecem também, outros bancos também oferecem esse serviço, mas a Caixa tem um serviço exclusivo e diferenciado. Tá. Nesse segmento da Caixa, nas modalidades de venda direta, tem as modalidades online, né? Tá. Sim. O que a Caixa Econômica ela oferece? A assistência de um corretor credenciado, uma imobiliária credenciada, que vai dar assessoria ou a intermediação à Caixa. Então, ela faz a remuneração para essa imobiliária para que o cliente não tenha essa preocupação. A Realize entrega tudo isso? Tudo isso. Outra coisa também, as taxas que são consideradas do imóvel, eles chamam dívidas próprio terreno, que são as dívidas do imóvel, estão ligadas diretamente ao imóvel. E quais são? Condomínio e IPTU. Essas duas dívidas, elas estão relacionadas ao imóvel. A Caixa também, ela paga essas dívidas de condomínio e IPTU. Olha que benefício, Sérgio. Condomínio e IPTU. Então, vamos lá. Nós não temos que pagar o corretor. Você pode dar 5% de entrada. Nossa. A Caixa vai quitar condomínio e IPTU. E nessa modalidade não tem a função do leiloeiro. Caramba, que normalmente se paga 5% para um leiloeiro. Então, são muitos benefícios. Então, quando a pessoa ela tem essa segurança, não apenas jurídica, mas também o conhecimento de um corretor especializado, que tem as parcerias também com advogado, para que você tenha essa possibilidade de ter uma segurança, isso é muito bom para o cliente. Porque as pessoas, hoje em dia, Sérgio, eles têm um certo receio para a compra de imóveis nessa modalidade de leilão. Quando você fala de leilão, as pessoas pensam as mais variadas coisas e eles começam a se afastar desse segmento. Eu acho que em qualquer modalidade judicial, extrajudicial, as pessoas têm medo, né? Até diria um negócio, Sérgio. Imagina quando eu estou mentorando, dando conselho para algum empresário, investidor, para algumas pessoas, eu gosto de fazer análise SWOT. Que é analisar os riscos, né, Sérgio? A gente já fez várias vezes. O que eu ganho e perco com aquela decisão. O que você está me contando aqui, está tudo bonito, né? O que ele está contando para nós. Maravilhoso. Mas quais são os riscos desse negócio? De repente não tem também, mas quais são os riscos? Eu costumo dizer que tudo tem risco, né? Porque quem está assistindo fala assim, não, legal, estou gostando do bate-papo deles, vou entrar em contato e vou entrar para o leilão extrajudicial, como o Clóvis está explicando lá, mas e qual que é o risco disso aí? É verdade. Quando nós falamos em investimento em leilões, é lógico que todo tipo de investimento tem risco. Mas eu sempre falo para os clientes e para as pessoas com as quais a gente conversa a respeito desse assunto, que a pessoa precisa ter certa coragem também para investir. O investidor tem que ter coragem. O medo, ele paralisa as pessoas. E quando você tem coragem, você também você alavanca os seus investimentos, você tem mais segurança para fazer. Mas só ter coragem, Sérgio, Neto, que você falou agora, não é o suficiente. Porque ter coragem é muito bom. Mas uma coragem sem o conhecimento onde você vai pisar,
Isso, na Com realidade... garantia e estratégia, né? Exatamente. É por isso que é o seguinte, quer entrar para o leilão de imóveis, contrata a Realiza, porque a gente vai fazer toda a análise de documentação, tudo. Você não vai correr risco. A gente não vai te colocar, porque é o nosso nome que está em jogo, pô. Exato, Sérgio. Esse é o ponto fundamental. O conhecimento, imagina uma pessoa, a gente sempre brinca, né? Porque quando uma pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim, não é verdade? É. Ela não sabe para onde está indo. Porém, nós sabemos para onde nós vamos. A Realiza sabe para onde vai. Nós temos objetivos. E esse objetivo da Realiza, ele se concretiza quando nós fazemos, então, todo esse aparato, toda essa preocupação com a segurança, não apenas segurança jurídica, mas para dar confiança também para o nosso cliente, para que ele tenha, então, essa coragem. Mas para que ele tenha coragem, a gente vai detalhar, então, todos os passos para que essa compra, essa arrematação, ela seja feita de forma segura. E para que ela seja de forma segura, a pessoa precisa ter um conhecimento, basicamente, do edital, que é o fundamental quando nós estamos falando de leilão. O edital, ele vai nortear aquele leilão. Tem todas as regras ali. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não se preocupam de início é o passo fundamental também, é saber qual é a capacidade financeira dessa pessoa. Não adianta você tentar comprar um imóvel de 200, 300, 400 mil, se a sua capacidade financeira não permite que você faça esse investimento. E esse é o primeiro passo que nós analisamos, é a capacidade financeira. Se faz uma análise de crédito para saber se essa pessoa ela tem capacidade para suportar um financiamento nesse valor que ela deseja comprar esse imóvel. Antes de ir para a arrematação. Porque arrematou não tem, é um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Depois que ela deu lá o seu lance, ela conseguiu ser a vitoriosa e arrematar, ela passa a ter as responsabilidades também que constam no edital. Deixar claro que nós vamos lá arrematar para a pessoa também, né, Cláudio? Senão quem está assistindo fala, mas eu vou ter que ir lá, eu fazer. A gente faz tudo isso aí, né? Pode-se fazer todo esse procedimento. É lógico que nós temos todas uma regra, né, para se fazer isso, toda essa segurança também, né, para que nós tudo documentado, né? Tudo documentado para que a gente possa também representar aquela pessoa. Até a questão do lance, né? Tipo, pegar um exemplo aí do imóvel de 200 mil. A pessoa ela vai assinar uma carta falando, ó, vai até 120, vai até 130. Então, assina essa documentação porque você alegou que a gente pode ir até 130, isso, né? Exatamente. Tudo documentado, né? Tudo documentado para que nós tenhamos segurança e também, principalmente, a pessoa. Essa relação é uma relação muito cordial. Se você arremata por 140, a pessoa fala, peraí, pô, eu falei 130, como é que vocês foram, né? Exatamente. Não, mas olha, tá aqui na documentação. Por isso que é documentar, porque é fazer um negócio bilateral para não ter problema, né? Dá certo, né? Mas o negócio até... Tem coisas que você compra hoje, você compra na internet, tem compra que você faz, que o consumidor tem o direito de desistir, né? Então, se ele desistir, a empresa vai lá e devolve o dinheiro dele. Não, interessante. Nesse caso do leilão... Dá para desistir? Dá para desistir? A pessoa fui lá e deu um lance. Apartamento, 300 mil. E eu quis desistir. De repente, eu olho para você e falo, Clóvis, cara, eu não vou nessa, não. Entendi. Não tem, é caminho sem volta? Nesse caso, é diferente dessas compras que as pessoas fazem, que você pode usar, então, esse argumento de desistência, né? Ele pode até desistir, mas no caso de um contrato firmado, porque quando você entra num leilão, você está assinando ali um documento, você faz um cadastro lá no site do leiloeiro, você faz um cadastro no site da Caixa Econômica, dizendo que tem ciência das condições daquele leilão. Então, no momento que você se cadastra e dá essa aceitação, você então está sujeito também, no caso de uma desistência, de um distrato, também a ser penalizado em alguns aspectos de algo que você contratualmente, porque a partir daquele momento você está assinando como se fosse um contrato. Então, você tem ciência que você pode sim desistir, mas você vai ter também algumas coisas que vai ter que pagar, no caso, ou leiloeiro, ou talvez você pode perder até uma entrada. Vai ter custas, né? Vai ter custas. Agora, a gente abordou aqui na mesa aqui a questão do medo, e tem algo também em leilão que as pessoas têm muito medo, que é justamente ter pessoas já morando lá no imóvel, né? As pessoas não precisam ter medo disso, se preocupar, porque a gente consegue arrematar
E se precisar, a gente tira essa pessoa que está morando lá também, não é isso, Cláudio? Porque você até explicou, tem a forma amigável, tem a forma também judicial para você tirar, não é isso? Como é que funciona? Explica para nós. A pessoa não precisa ter medo disso, né? Não. Na realidade, a gente sempre fala com os clientes a respeito disso, né? Tá. Porque é uma crença limitante que as pessoas têm de que os imóveis eles estão ocupados, e realmente eles estão, mas que eles não vão conseguir tirar essas pessoas. Né? Mas hoje, essa segurança, na própria lei de alienação fiduciária, ela já deixa claro que o imóvel ele já vai ficar em garantia para a pessoa. A pessoa pode ajuizar uma ação, que chama emissão na posse. E esse medo que essas pessoas têm, na realidade, ele não existe mais nos dias de hoje. Hoje, em média, 60 dias mais ou menos, você já consegue, depois de ajuizar dessa ação, de emissão na posse, você já consegue retirar essa pessoa do local. Mas antes de acontecer isso... Tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia. Né? Por exemplo, a gente sabe que a maioria dos devedores, das pessoas que perderam seus imóveis, eles são pessoas de boa fé. Eles estão ali porque estão numa condição, né, não naquele momento não tão favorável, acabaram entrando numa situação desconfortável e perderam seus imóveis. Eles sabem que o imóvel não é mais dele, porque muitas pessoas têm, além do receio de saber que tem alguém morando, quando você fala de retirar essa pessoa, eles pensam que você está tirando aquele morador da casa dele, do imóvel dele. Quando, na realidade, quando o bem ele é retomado e vai para leilão, essa pessoa já não é mais dono daquele imóvel. Né? Ele não é mais dono. E quando é num financiamento, ele tinha perspectiva de ser dono do imóvel quando finalizasse o financiamento. Mas não foi o que ocorreu. Quando ele deixa de pagar, ele já quebrou aquele contrato, então ele já passa a não ser mais dono. E também, quando ele deixa de pagar, o banco dá um termo de quitação para ele. Então, ele já não tem mais dívida com o banco. Entendeu? Então, esse imóvel foi para leilão, já não é mais dele. Ele já não está pagando esse imóvel já por algum tempo, nesses leilões extrajudiciais. Então, a pessoa fica com esse receio, mas ela não precisa se preocupar. Por quê? Como você mencionou no começo, a Realiza tem toda essa proteção jurídica também, né? O que a gente faz? Você tem os contatos também com os advogados, que eles estão preparados não só para orientar, mas para seguir esses trâmites para poder fazer essa ação de emissão na posse. Mas antes de se tomar essa ação, se usa uma estratégia que é muito boa. Primeiro a gente chega até o ex-mutuário e a gente vai ter uma conversa. Caso ele não saia voluntariamente, às vezes você pode ajudar esse ex-mutuário num acordo simples, talvez pagar uma mudança, né? Talvez deixar ele ficar um pouco mais de tempo. Você até já que ele arrematou imóveis para você falou disso aí, né? Teve um imóvel no interior que se arrematou para você e aí você negociou com a pessoa lá, né? Exatamente. Foi feita uma negociação também com a pessoa e após 2 meses ela já deixou a residência livre, desimpedida, para que nós pudéssemos então ocupar e tomar posse. E aí agora a gente já colocou à venda esse imóvel. Então é assim que funciona. Nesse caso, não foi necessário, nesse meu exemplo, não foi necessário fazer essa emissão na posse, porque foi feita uma saída voluntária e amigável, que nós chamamos. Então fizemos um acordo, a pessoa saiu, nós ganhamos tempo, porque não precisamos ajuizar essa ação, porque demanda um certo tempo. E também ela saiu voluntariamente, não fez nenhum dano na casa, não teve problema nenhum. Já o outro imóvel que eu mencionei para vocês, que nós tínhamos arrematado também, esse imóvel a pessoa saiu voluntariamente. Olha, a princípio, no momento da arrematação, ele estava ocupado e depois de um certo tempo, né, quando a gente ia começar as negociações, a pessoa voluntariamente saiu do apartamento. Eu nem cheguei a conhecer a pessoa. Né? Em contato com o próprio síndico, ele informou que a pessoa tinha saído. Então, Sérgio, realmente os imóveis estão ocupados na sua grande maioria, 85% desses imóveis estão ocupados. Existem estratégias para retirar essas pessoas e também de forma amigável ou ajuizando uma ação. E tem as pessoas que saem voluntariamente sem nenhuma negociação, porque eles sabem que já perderam esse imóvel, então é uma questão de tempo para a pessoa sair. Sua filha arrematou também? Ela teve problema para tirar ou não? A minha filha está no processo ainda. Filha de peixe, peixinho né? É filha de peixe, né, no caso? A minha filha teve essa oportunidade também. Recentemente ela arrematou um imóvel em Sorocaba,
também com 40% e ela tem de desconto. Anos, Cláudio? 25 anos. Caramba, já está entrando nesse E meio. o que é interessante no caso da minha filha é que essa conversa nossa ela contagia um pouquinho também, né? Porque o imóvel é o interesse para todos nós, né? Nós nascemos e crescemos pensando em arrumar um emprego, estabilidade e comprar nosso lar, nossa casa, não é assim? Todos fazem assim. E a minha filha, nessas conversas que eu tinha também, ela foi acompanhando os trâmites também, ela foi se interessando aos poucos, e eu também inserindo algumas ideias para ela, quando de repente ela pegou e falou, olha pai, eu vou investir, né? Em imóvel também. Excelente, tá? Excelente. E ela entrou nesse caminho e de repente ela pegou, já se cadastrou num leiloeiro, fez a arrematação também pela Caixa Econômica. E agora nós estamos no processo ainda de documentação, e em breve a gente vai dar os passos seguintes, que é a retirada. A gente não sabe se a pessoa ainda está no local ou não. Mas primeiro a gente precisa providenciar a documentação para depois dar os passos seguintes para tentar fazer a retirada da pessoa. Bacana, né? Tá muito interessante. Então, no final das contas, a pessoa não precisa ter medo de arrematar, porque tem gente morando lá, né? De jeito nenhum. Mas agora, Sérgio, você falou dessa questão do medo. Me permita, eu sei que você é um entrevistador, mas me permita... Mas deixa eu colocar um negócio aqui, porque isso, o podcast, as pessoas acham que só o host fica perguntando. Só que tá aberto, Sandro. Né? Você tá quietinho aí, mas daqui a pouco eu vou querer saber de comer no médico também, viu? Quem tá assistindo quer saber. É por isso? Então, assim, se vocês quiserem fazer pergunta um pro outro também, fica à vontade aí, tá? Então, eu posso fazer uma pergunta? Não, claro. É porque, assim, a gente tá falando de medo, e realmente esse medo existe, mas você viu que essa barreira a gente já quebrou. Com certeza a pessoa vai arrematar e vai conseguir entrar no seu imóvel tranquilamente. Mas falando um pouquinho de medo, eu vejo um pouco também nesse mundo do empreendedorismo, eu te acompanho também aí nas redes, e falando um pouco do empreendedorismo, eu sei que vocês são empreendedores, né? Nós temos aqui a mentoria também, que sempre dá detalhes nesses assuntos, e aqui me surgiu uma pergunta, aqui uma dúvida também. Você que é desse mundo do empreendedorismo, e eu sei que você já teve várias conquistas também, né? E realizações. Mas para o empreendedor agora, né? Você que já está há 15 anos no mercado aí, que eu sei que você já tem 15 anos de sucesso no seu mercado. Qual a dica que você me dá então, Sérgio? Para a pessoa, para mim, para aqueles que têm o desejo também de empreender na sua vida. Qual a dica que você daria aí? Legal, não, interessante. O medo existe mesmo, né? Para quem está iniciando no empreendedorismo, ou para quem já está no empreendedorismo, não tem como, mas você vai com medo mesmo, né? Não pode parar, é simples assim. Você vê o desafio e vai lá e supera. Eu costumo dizer o seguinte, para quem quer empreender, a pessoa ela precisa tomar uma vacina que se chama VCG. Essa vacina precisa correr, né, na veia. O que é o VCG? Esse V é de visão, o C é de coragem e o G é de gestão. Por que visão? Veja, você falou até do tempo aí que eu estou empreendendo, realmente há 15 anos atrás, quando eu montei a escola, outras escolas davam os cursos que nós ministramos lá, as profissões, de forma separada. Qual a visão que eu tive? Vou unir tudo isso, vou agregar mais profissões e vou dar um nome a isso aí. E criamos uma metodologia de ensino, né? O próprio livro que eu escrevi sobre uma área que até então ninguém tinha escrito, né, que é o livro sobre cremação até, né, Neto? A gente teve essa parceria junto, porque eu estava num foco de escrever outro livro, e aí a cabeça doida do mentor falou assim, não, para isso aí, vamos fazer aqui, porque isso falou, isso é interessante. É aquele negócio que a gente até falou já em episódios anteriores, né? Fez sentido, Sérgio? Fez sentido? Se não fez sentido, fala, né? Mas fez sentido? Não, fez sentido. Vamos tocar então nessa trajetória, porque essa estratégia é mais interessante do que eu estava analisando. Questão da humildade também, saber escutar, falando, não, isso aqui é interessante, não é prepotência, não, porque eu acho que é isso e acabou e pronto, né? Então você tem que ter visão, cara, pro negócio, né? Só que você tem que ter algo também muito importante, que é a coragem, cara. Muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão no CLT, já quero deixar claro aqui, tá certo também CLT, não tem nada contra isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala, porque você é empreendedor, você está falando mal, né? Você fala do CNPJ, mas falando mal do CLT. Quem quer trabalhar no CLT, tá certo também. Eu trabalhei muitos anos no CLT antes de empreender. Só que eu me encontrei como empreendedor.
Eu adoro fazer isso. O Neto já está comigo há 8 anos e sabe, né, como ele adora mentorar. Sim. E eu vejo o papo que eu bato com vocês também, eu vejo como o Sandro gosta de trabalhar com essa questão de convênio médico, como você gosta de leilão de imóveis, de consórcio. Então é cada um na sua praia. Então o CLT tá certo também. Mas se a pessoa tá no CLT e quer empreender, como que eu vejo? Eu vejo um leão na jaula. Vamos fazer uma referência, uma metáfora? Leão na jaula. O leão tá na jaula, você concorda? Ele não vai passar fome. Porque o tratador vai vir com a carne lá. Vamos supor que ele faça 4 refeições, vai. Às 8, ao meio-dia, às 16 e às 20. Vai lá. O tratador tá lá, levando a carne para ele. Ele não vai passar fome. Agora, você concorda que o tratador, de repente, pode pular a refeição do meio-dia e você só ir comer às 4? Como é que eu levo isso para o mundo do empreendedorismo? Atrasou seu salário, atrasou férias, atrasou 13º, isso pode correr também. Você concorda que um leão dentro da jaula, ele tem essas mordomias aí que ele não vai passar fome. Mas ele está num lugar restrito também, né? Naquela jaula ali, o leão está ali e acabou, vai ser aquilo ali. Agora, vamos levar esse leão para o mundo do empreendedorismo. Aí ele está na selva, bicho. Aí você vai ter que correr atrás da tua presa. Você vai ter que correr atrás da tua alimentação. Eu vejo a selva no mundo do empreendedorismo como um monte de oportunidades que o empreendedorismo oferece. Sim. Agora, o leão, que até então comia só um tipo de carne lá na jaula, agora ele pode variar o cardápio. Porque ele pode pegar um búfalo, ele pode pegar um javali, ele pode pegar um cervo do mato, né? Ele pode agora variar o cardápio dele. E no empreendedorismo também. Eu estou empreendendo com escola, mas vou variar meu cardápio. Estou empreendendo também agora no mundo do leilão, do consórcio de convênio médico. Se você está variando o cardápio. Agora estamos com o podcast aqui no digital. Isso é outra variação. Agora, vocês concordam também que o leão na selva, ele pode ficar 3 ou 4 dias sem comer? Com certeza. Ele pode ficar 3 ou 4 dias sem comer. E aonde eu levo isso para o mundo do empreendedorismo? Venda. Você está deixando de vender. E aí você não está comendo, bicho. Quem não sabe venda fica para trás. Você tem que saber vender. Você tem que ter um comercial ativo. E aí aquela questão também que eu levo para o mundo do empreendedorismo, que é o foco e determinação. Leão vai comer mato? Não. Leão vai comer frutinha? Não. Ele vai ficar 2, 3 dias, 4 dias sem comer, mas ele não vai comer mato e não vai comer frutinha. E aí ele tá lá no 4º dia, 3º dia dele sem comer. Já perceberam que o leão não caça sozinho? Tá ele mais um, pelo menos. Leva para o mundo do empreendedorismo. Questão de equipe. Você tem que ter equipe. Só que você tem que ter estratégia também, porque aí o leão olha a presa e ele fala, agora, cara, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Só que aí tem a equipe dele lá também, os outros leões já cercando também. E ele vai dar o bote. Então, a coragem ela é importante. Para quem quer empreender, você ter uma visão e você ter coragem, ela é fundamental para isso. E ter foco e determinação. A gente falou muito disso no episódio anterior, né? A questão da persistência, da superação, resiliência, humildade, isso é importante, né? E foco. Leão não come mato, leão come carne. E depois, por último, o G da gestão, que é depois você gerir tudo isso aí, a gestão de pessoas, gestão emocional, que aí o nosso mentor pode falar melhor, né? Gestão do financeiro, a gestão do marketing, gestão do jurídico, no meu caso, que sou empresário no mundo educacional, gestão pedagógica, gestão administrativa. Então, você tem diversos tipos de gestão ali que você tem que ter um foco também para não deixar a peteca cair, né? E dentro desse mundo empresarial, tem algo importante também, que a gente falou aqui, que os investimentos são os mais diversos, né? Existe o investimento em leilão de imóveis, em consórcio, o investimento de carreira, nosso mentor de carreira aqui. Eu queria agora perguntar para o Sandro o seguinte, Sandro, o empresário,
ele quer investir muitas vezes no colaborador, porque a gente sabe como está aumentando saúde mental, né? Isso aí é um tema muito em destaque hoje em dia. Então, eu quero perguntar para você o seguinte, para o empresário, no final das contas, o convênio médico que ele vai entregar para o colaborador, é um investimento, é algo caro? Como é que você vê isso? Ou é um Sandro? gasto, né? É um gasto, Como é que é? Olá a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouco sobre quando se fala da nossa saúde, quando se fala, né, do nosso bem-estar, é diferente que como estamos falando aqui sobre um bem material. Tá. Bem material você pode dar valor. Você quer uma mansão, uma casa de luxo, é um valor. Você quer uma num bairro, é outro valor. Carro também, carro de luxo. Mas qual o valor que podemos dar para a nossa vida? Podemos dizer que a nossa vida é o que nós temos de tecnologia mais avançada. Que custo tem? Mas é vários fatores que determinam se é caro ou não. Por exemplo, eu quero um plano nacional que abrange todo o Brasil. É um valor. Tá. Eu quero hospitais tops. Você vai ter também um valor mais elevado. Tá. Quer diminuir o custo? Mas eu não saio aqui da minha cidade. Você pode fazer um plano regional. Os hospitais são também, a rede credenciada, ela é menor. Você vai ter um custo menor. Tá. Você está cuidando sobre a saúde dos seus funcionários. Se envolve também, às vezes, uma pessoa física, né? Tem seu plano pessoa física. Mas, por exemplo, ela fica doente. Se ela vai depender do Estado, ela vai levar um tempo. Ou seja, esse tempo ela está doente. Como que ela vai ser na empresa? Será que ela vai desenvolver o que ela poderia? Quando se tem um plano de saúde, ela fica mais segura. Até o Neto, no episódio, né, anterior, ele falou um pouco sobre isso. Está investindo na saúde, na vida. Então, que preço que é esse? Então, vale um esforço. Por quê? Porque na hora que ele ficar doente, ele tem onde recorrer rápido. Hospital, pronto-socorro, né, exames. Vai resolver rápido e talvez não vai ficar por um período até mesmo afastado, né, cuidando Sandro, da saúde. Agora, assim, o empresário, às vezes, ele adquiriu um convênio lá, o funcionário, o colaborador teve algum problema, sei lá. Aonde tem que recorrer? A pessoa vai na ouvidoria, vai no SAC, vai na ANS, aliás, até explica aí o que é a ANS. Aonde a pessoa vai, cara? É interessante esta pergunta, porque geralmente quando acontece, porque nós quando implantamos o plano ali para a empresa, praticamente a gente não consegue mais ajudar em nada. Agora é ela, o CNPJ da empresa com a operadora, né? A gente consegue auxiliar, né? Então, o primeiro passo, teve algum problema? Liga diretamente no contato que já vem lá da operadora. Tenta resolver com eles. Não conseguiu, vai na ouvidoria. Aí você faz a sua reclamação, já é o segundo passo. Geralmente consegue resolver. Se não, aí tem a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é a ANS? Podemos dizer que é a ligação que tem do usuário à operadora de saúde. Então, ela que vem, ela tem algumas regras, leis, baseadas em leis também, justamente para quê? Para dar segurança ao usuário dos planos de saúde, onde ela determina até mesmo coberturas. Então, olha, até aqui tem cobertura das doenças, né, que... E agora, para quem está, desculpa te cortar, só uma questão também para quem está nos assistindo, nós montamos o melhor convênio para a empresa ou para a pessoa, né? Você vai atender, vai analisar o que a pessoa precisa e a gente vai montar a melhor carteira para ela, né? Isso mesmo, esta é a ideia da Realiza. É justamente porque tem muitas dúvidas. Por exemplo, falando, o plano é caro? Não é caro? Eu quero só para mim, para minha família. Eu quero, eu tenho uma empresa. Então, justamente, a ideia da Realiza é isso. É ajudar a ver a sua necessidade. Porque, às vezes, por exemplo, a sua necessidade é ali. Você não sai da sua cidade, devido ao trabalho também, né? Então, para que você vai contratar um plano nacional? Tem um custo maior.
Então, a Realiza vai te ajudar a isso. preparar tudo. Você vai passar quais são as suas necessidades e, com base nisso, influencia também a idade, tem um monte de fatores. Que aí, passando essas informações, nós vamos fazer um estudo e vamos tentar direcionar para que o que seja melhor aí para Agora, vocês. uma curiosidade minha mesmo, e eu acredito que muitas pessoas também têm essa curiosidade. MEI pode contratar convênio ou não? Como é que é isso aí? Pode sim. Pode, né? Tá Pode, As pessoas porque têm é um dúvida, né, quanto a isso aí. CNPJ. É um CNPJ. Então, se você tem um CNPJ, você pode. E o interessante é assim, que o MEI geralmente ele trabalha sozinho. Então, ele pode ter operadoras que com uma vida só você já consegue fazer para você. É um valor. Porque você tem opções maiores de operadoras de planos de saúde. Pessoa física é um pouco mais limitado. Né? Só que tem um detalhe também. Se você é MEI e quer fazer um plano, você já tem que ver, você só consegue fazer se você tiver no mínimo 6 meses já de empresa MEI aberta. Tem a esses partir detalhes desse aí, né? você já consegue fazer também. A partir de uma vida, mas não são todas que é a partir de uma vida. Mas a maioria é a partir de 2 vidas. Bom, legal. Pessoal, tô vendo o cronômetro ali, chegamos no nosso tempo, né? Foi um bate-papo interessante aqui. Acredito que você que está assistindo, né, conseguimos aqui esclarecer algumas dúvidas, tanto da questão de leilão de imóveis quanto do convênio médico. Vocês aguardem aí os próximos episódios. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.